de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema amplo. Colégio Fênix, há 5 anos, o primeiro no Enem em Guaratinguetá. Diversidade. Buscar na diferença, diversão, mudança de rumo, encontrar nossa unidade. Ouça. Diversidade. Aponta, ensina, une. Brasil, sei lá, eu ouvi na terra inteira o que nessa terra dá. 12h23 em Guaratinguetá. Boa tarde, ouvintes da Super Rádio Piratininga. Quero mais uma vez agradecer as pessoas que têm nos visto e nos ouvido e feito comentários assim muito gostosos, animadores, que nos estimulam a ir em frente, né, com esse trabalho que a Neuza teve uma luz, uma iluminação divina, né, e nos colocou, né, visíveis, né, não somos só audíveis, somos audíveis e visíveis. Então é muito legal a gente poder agora estar fazendo essa expansão, né, do trabalho da Rádio Piratininga, do programa da Neuza, do Diversidade às segundas, quartas e sextas, e ter esse intercâmbio, né, essa troca. Isso enriquece muito a vida, né, de todos nós. Muito obrigada. Ouça, apenas ouça. Hoje eu vou falar sobre esse tema, Aprenda a Ouvir. É uma revista que foi emprestada por uma pessoa muito querida minha. É uma revista do ano passado, uma edição de abril do ano passado, mas a gente sempre tem essas trocas, e ela me trouxe essa revista ontem. Eu achei super interessante esse tema para os dias atuais. Aprender a ouvir. Prestar atenção no que o outro fala faz bem para os relacionamentos e nos torna mais generosos. Eu acredito que isso tenha me incentivado especialmente nesse momento, esse assunto, porque eu tenho estado mais atenta a essa questão do ouvir o outro. É difícil, gente. A gente escuta o outro, mas ouvir o outro é outra história. E faz muita diferença, viu? Na vida, na construção, na qualidade dos relacionamentos humanos, sejam relacionamentos íntimos, próximos, né? Ou relacionamentos passageiros, não importa. Nossa audição, a qualidade, a forma como nós nos colocamos à disposição de ouvir o outro faz toda a diferença no andamento da vida, né? A gente pode nessa hora decidir se nós vamos fazer daquele momento um momento absolutamente rico e diferente, de grande aprendizagem, ou se a gente vai simplesmente, como a gente fala, chutar o pau da barraca. Então vamos lá ouvir um pouquinho. Pode parecer simples, mas ouvir de verdade, prestando atenção no que o outro está falando, não é nada fácil. Esse exercício, aliás, nos torna mais abertos e atentos para viver o agora. Vocês vão ver grandes conexões entre esse artigo, né, e aquele tema que a gente tem falado aqui na rádio em alguns momentos, da atenção plena, né, da mindfulness. O artigo começa assim: os 3 estavam ali, sentados numa mesinha de bar na calçada, num dia quente. Flagrar 3 marmanjos sem fazer nada às 4 da tarde de uma quinta-feira numa cidade frenética como São Paulo
Já me dava vontade de sapecar um beijo em cada um e cumprimentá-los pela ousadia. Mas me detive a tempo e perguntei apenas se eles sabiam onde ficava um estúdio de música perto dali, pois havia esquecido o endereço em casa. Eles foram muito gentis e levantaram várias hipóteses sobre o provável endereço. Eu procurava prestar atenção no que diziam, mas tinha algo que atrapalhava minha escuta. Depois de alguns segundos, descobri. Eram as maritacas que enxameavam na goiabeira em frente ao bar. Se os moços já tinham mexido comigo com seu ócio criativo, ser interrompida por aquela algazarra verde no asfalto duro quase me levou às lágrimas. Sentei-me com eles e pedi uma água gelada com gás. Foi assim durante todo o tempo em que estive envolvida com esta matéria, que propunha uma escuta mais atenta. A vida, de repente, se abriu como um leque de diversas possibilidades. Com a disposição de prestar mais atenção em sons e palavras, corri para a janela de um apartamento para ouvir melhor o som de uma gaita de foles que tocava na Avenida Angélica, em São Paulo. Contemplei um longo solo de jazz na Alameda Santos, seguido por um concerto de flauta. Na Avenida Paulista, que se transforma numa sucessão de 5 quilômetros de música aos domingos, acompanhei os movimentos de um ser andrógeno que dançava solitário ao lado de uma caixinha de som, que tocava Schubert, e joguei algumas moedas para o roqueiro que dedilhava Stairway to Heaven, sob a marquise de um banco. Mais que isso, aprendi a me calar mais do que normalmente me calo e a ouvir o som da minha própria voz como se fosse uma melodia. Deixei o silêncio tomar conta sem interrompê-lo. Abdiquei de expressar todas as minhas opiniões. A gente é tão cheio de opinião, não, gente? Não só a minha existência ficou mais criativa, intensa e vibrante, como percebi que, à medida que me tornava mais atenta à escuta, fazia outras escolhas, decidia outras coisas que talvez nunca tivessem me passado pela cabeça, como experimentar a delícia de me sentir debaixo de uma goiabeira cheia de maritacas numa morna quinta-feira. Isso em São Paulo, então, é um luxo, né? Um privilégio. Você, de repente, se dá conta, né, na calçada de um bar, de uma goiabeira forrada de maritacas, fazendo aquela algazarra deliciosa. Pode parecer misterioso ou mágico perceber como sua vida muda com um escutar mais profundo. Mas isso se dá por um motivo simples. Enquanto toda a sociedade moderna nos impulsiona a agir e a fazer e a falar, a escuta está envolvida justamente com um movimento contrário, que é permanecer em calma e silêncio numa não ação. Em vez de sermos ativos por um momento, vamos nos tornar conscientemente passivos. Em vez de se ir para fora, vai-se para dentro. Em vez de nos expressarmos, vamos ouvir o que o outro diz. E nesse processo ficamos muitas vezes sem responder, sem retrucar imediatamente, porque a gente está sempre com alguma palavra na boca, né? O outro fala, eu falo, e... né? Não, mas você não acha? Olha, ele devia ter feito diferente. Não é verdade? Nos tornamos menos mecânicos e reativos. Essa simples mudança de atitude gera resultados grandiosos.
Cada vez que a escuta se repete, sem interrupções, você se torna mais relaxado, mais aberto, mais atencioso, mais profundo e mais humano. E isso realmente pode transformar uma vida. Cada vez, vou repetir, cada vez que a escuta se repete sem interrupções, você se torna mais relaxado, mais aberto, mais atencioso, mais profundo, mais humano. E isso realmente pode transformar uma vida. O controle da fala revela muito sobre você mesmo. Me diz com sua voz doce e melodiosa, Lu Horta, cantora, compositora e professora de canto paulista, que ensina as pessoas a escutar. Seu trabalho é mais com músicos e cantores, mas inclui gente comum como você e eu também. Formada em música pela Unicamp, com especialização em cantoterapia, segundo a concepção antroposófica, e com outros cursos nessa área, Lu lembra como nossa vida emocional está ligada à fala e à escuta. Quem é ansioso demais? Você conhece alguém ansioso demais? Eu conheço muitos, milhares. Quem é ansioso demais? Eu, inclusive, em alguns momentos. Quem é ansioso demais vai sempre interromper o outro, e o timbre de sua voz e sua respiração traduzirão a ansiedade. A pessoa realmente tem uma coisa acelerada para falar e um timbre de voz mais alto sempre, né? Essa é uma qualidade da ansiedade. Quem é egocêntrico não deixará espaço para que a pessoa à sua frente possa falar. Imagine, um ansioso e egocêntrico. Não dá espaço mesmo para o outro, né? Se eu estiver centrado apenas em meus interesses, não conseguirei me abrir para o que está além de mim, diz a Lu Horta. Escutando mal, nos tornamos restritos, limitados e impacientes. Escutando mal os outros, nos tornamos restritos, limitados e impacientes. Mas quem começa a se dedicar a ouvir com mais atenção, experimenta o prazer de ser mais calmo, acolhedor, aberto e generoso. A escuta mais atenta abre espaço interno para que o outro é e deseja, diz Lu. Essa questão, né, do espaço interno, a gente vai falar, mas que coisa, que é isso agora de espaço interno? Que bobagem é essa? Acho que foi uma das primeiras coisas, assim, maravilhosas que eu aprendi com uma psicopedagoga muito querida, uma pessoa que muito importante no meu desenvolvimento pessoal. O nome dela é Vera Siqueira. Ela trabalhava na época que eu a conheci com massagem terapêutica. Foi uma das minhas grandes mestras nesse caminho de massagem terapêutica e de autoconhecimento, de autoconsciência, né, de desenvolvimento pessoal. A Vera foi a primeira pessoa que me falou sobre isso. Falou, Elô, sempre que você puder, expire profundamente, longamente, para que você possa pôr para fora, né, a tensão residual, a sua ansiedade. E isto vai fazer com que você ganhe mais espaço interno para você se conhecer melhor. Então, lembrem-se disso. Sempre que for possível, expirem profundamente, ponham o ar para fora, até você sentir que pôs todo o ar para fora. Você sente que aqui, né, as suas últimas costelas aqui, bem pertinho do diafragma, você sente que elas se apertam, elas chegam mais pertinho, o diafragma põe todo o ar da base do pulmão, né, esse ar residual que fica aqui na base do pulmão, para fora, e daí você realmente consegue fazer
uma inspiração muito maior, muito gostosa, muito mais profunda, e isso vai abrindo espaço interno. Na medida que a gente abre mais espaço interno, a gente se ouve melhor e ouve melhor o outro. A escuta mais atenta abre espaço interno para que o outro é e deseja, diz a Lu Horta. É ar puro que entra, uma janela aberta. Por um momento saímos de nós mesmos, de nossos interesses e opiniões, de nosso mundo, para conhecer a outra pessoa e escutá-la como quem bebe um copo de raro vinho. É um dos grandes presentes que se pode dar para alguém. Mesmo que esse alguém você suponha, né, assim, é o seu companheiro ou a sua companheira de anos, careca de conhecer, careca de saber que ele vai reagir assim, que ele vai falar isso, que ele vai... Ou é seu filho, que você também conhece desde que nasceu, né? Desde que ele nasceu, enfim. Gente, a escuta precisa levar a gente para esse lugar. A gente ouvir essa pessoa com quem a gente convive há anos, para como se fosse a primeira vez, esse raro vinho, né? É a primeira vez que eu estou ouvindo fulano. Ah, que delícia, vamos ouvi-lo. Sair daquela coisa já pronta que a gente tem na nossa mente, né, no nosso coração, dessa pessoa que está à nossa frente. Só porque nós convivemos com ela há 5, 10, 20, 40 anos, a gente acha que a gente já a conhece totalmente, absolutamente. E daí os nossos ouvidos ficam restritos, fechados, né, para realmente ouvir o que esta pessoa vai me falar. É um dos grandes presentes que se pode dar para alguém e um dos dons mais preciosos que se pode receber do outro. Dos 12 sentidos imaginados pelo austríaco Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, que é um sistema, né, de filosófico, pedagógico, de medicina, que envolve música, que envolve arte, que envolve educação, enfim, se vocês puderem acessar o site www.antroposofia.com.br, vocês vão, assim, né, saber mais sobre isso e vale a pena. Mas enfim, vamos aqui ao que o Rudolf Steiner, que é o criador, o austríaco que teve essa iluminação, essa inspiração e criou esse sistema, né, essa filosofia que agrega muitos valores à nossa vida. Dos 12 sentidos, imaginados pelo austríaco Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, a audição pertence ao grupo mais elevado deles, o que tem estreita relação com a alma, o pensamento e a consciência. E, segundo dizem, a audição é o primeiro sentido desenvolvido enquanto nós estamos no útero da nossa mãe. Lá dentro a gente já tem a audição mais desenvolvida. Lu Horta lembra algo muito importante, por isso é importante, né? Conversar com a criança, pôr música para a criança ouvir, contar histórias, enquanto o seu bebê está lá dentro da sua barriga. Isso vai enriquecendo essa vida, né? Esse vínculo, né? Esse contato, esse amor, esse carinho, esse cuidado, esse conhecimento um do outro, desde lá de dentro. Lu Horta lembra algo muito importante. O primeiro órgão dos sentidos a se formar no bebê é o ouvido. Escutar é uma de nossas primeiras experiências no mundo. Ouvimos a corrente sanguínea da mãe, um pá, 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 o pulsar, né, do sangue, sua voz, nosso batimento cardíaco. E tudo isso nos acalma profundamente. Tanto que hoje existem no mercado CDs que reproduzem esses sons para os recém-nascidos. Ouvir é extremamente prazeroso para o ser humano
e nos acalma. Mas o que acontece então? Por que não gostamos mais de escutar? Há muitas respostas, mas uma delas está ligada à falta de um aprendizado específico para isso. O silêncio sumiu de nossas vidas e é nele que habita a escuta. Como podemos voltar a nos alimentar e a nos preencher do que não quer falar, do que quer permanecer quieto e tranquilo, do que nos deixa confortáveis e relaxados dentro de nós? É o que vamos ver a seguir. Sábio é aquele que saboreia, disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E degustar o silêncio requer certo aprendizado, uma atenção específica. Degustar o silêncio é um refinamento. Vocês já tiveram o contato com o silêncio durante a noite quando você acorda? Experimente observar. Existem noites que são extremamente silenciosas. É uma quietude que até assusta, tanto é o silêncio. E existem noites que não são tão silenciosas. Se você está acostumada a dar uma acordadinha no meio da noite, observe isso a próxima vez que você acordar. O silêncio ou não, né, no meio da noite. É do silêncio que nasce o ouvir. Só posso ouvir as palavras se meus ruídos interiores forem silenciados. Sabe os ruídos da gente? Aquela coisa que a gente não para de pensar, não para de falar, não para de decidir, ou de se preocupar, ou de falar não sei o quê para alguém, porque eu devia ter falado, eu não devia ter falado, porque que eu disse isso, porque que eu fiz, porque que eu não fiz. Esses são os nossos ruídos internos, que não deixam a gente ficar em silêncio dentro da gente. Quem fala muito não ouve. Só posso ouvir a verdade do outro se eu parar de tagarelar. Sabem disso os poetas, esses seres de fala mínima, escreveu o psicanalista e pedagogo e grande escritor Rubem Alves no livro Educação dos Sentidos. Infelizmente já perdemos o Rubem Alves, mas não a sua obra. E ele tem uma fala maravilhosa sobre a escuta. Nesse livro, exatamente, Educação dos Sentidos. E por que a escuta da poesia ou da música precisa tanto do silêncio? Ele responde: a magia do poema está nos interstícios silenciosos que há entre as palavras, entre os pequenos espaços que há entre as palavras. É nesse silêncio que se ouve a melodia que não havia. Aí a magia acontece. A melodia nos faz chorar. Rubem nos conta uma cena que aconteceu durante a leitura que ele fez de uma poesia de Robert Frost em sala de aula. Li vagarosamente, porque cada poema tem seu andamento que lhe é próprio, como numa música. Terminada a leitura, não me atrevi a dizer nada. É preciso que haja silêncio. A música só existe sobre um fundo de silêncio. É no silêncio que a beleza coloca seus ovos. Depois dessa pausa, ele recomeça a ler novamente as palavras de Frost. E aí então, no silêncio que se seguiu à segunda leitura, ouvi um soluço no fundo da sala. Uma jovem chorava. Abriu-se o espaço para uma escuta profunda que atingiu diretamente seu coração. Não foram apenas palavras, mas o vazio que as continha que despertou o sentimento. Grande mistério esse, é o que não há que provoca o choro. Houve silêncio suficiente para que a escuta se tornasse avassaladora e tocasse o sentimento dessa aluna, que o escutava.
Tampouco o sentimento da jovem surgiu da interpretação das palavras. Naquele poema que falava de bosques e sombras, foi sua atmosfera melancólica e triste que tocou sua alma. Ela fugiu de atribuir significados ao que ouvia de acordo com suas opiniões e vivências. Apenas se sentiu livre para sentir, sem julgar e sem interpretar interiormente. Ficou com o impacto da impressão pura. O intérprete é um ser luminoso, não suporta sombras. Ele traz então suas lanternas, suas ideias claras e distintas e trata de iluminar os bosques sombrios. Não percebe que ao iluminar os bosques, deles fogem as criaturas encantadas que habitam as sombras, disse Rubem Alves. Parece que existem em nós cantos sombrios que toleram apenas uma luz bruxuleante, fraquinha. Lembra o pensador belga Gaston Bachelard, numa imagem magnífica. Esses lugares só podem ser visitados no silêncio e na penumbra. Se estamos diante do outro, com a avidez de um cão faminto, pronto a saltar sobre um osso, só esperando a deixa para interrompê-lo e começar a interpretar o que ele diz, nós os perderemos. Ou seja, se você estiver com essa atitude de um cão faminto, né, para saltar sobre a pessoa, né, como se aquela pessoa fosse um osso, para rapidamente interpretar todas as palavras, tudo aquilo que ele está dizendo, então com certeza nós perderemos essa pessoa, nós perderemos o contato com ela, com a sua verdade, com o seu interior. A resposta à interpretação pode acontecer durante a conversa, depois dessa degustação de escuta mais fina. E aí, o que teremos a dizer terá outro sabor e profundidade. Com esse tipo de escuta, também aprenderemos a diferenciar os diversos tons do silêncio, como os esquimós reconhecem mais de 40 tons de branco da neve. É verdade, existem muitos tons no silêncio, assim como existem tons de branco na neve. Os silêncios têm sua própria personalidade, contidos ou meditativos, vazios ou repletos. Há um campo de força completamente diferente entre um casal que emudece porque está com raiva ou um casal silente que está fazendo amor ou que se encontra com os olhos. Também há diferença entre o silêncio gerado por dezenas de pessoas fazendo meditação ou depois de uma comunhão numa missa e o silêncio natural de um espaço vazio, afirma a jornalista escocesa Bella Bathurst, da revista virtual Magazine. Ao conseguir perceber pausas, hesitações, mudanças de timbre na voz ou alteração da respiração de quem está diante de nós, teremos uma leitura mais rica ou até completamente diferente do que dizem as palavras. No mínimo, poderemos dar um retorno mais apurado e preciso do que se percebeu. Há quem já pensou profundamente sobre o escutar. O famoso físico de teoria quântica, David Bohm, dedicou os últimos anos de sua vida a um processo terapêutico chamado de diálogo. Nele, o ouvinte não julga o que escuta, apenas fica tranquilo, auto-percebendo-se diante do que é dito, assistindo às eventuais zonas de sombras que o outro pode deflagrar. Também presta mais atenção não apenas no que é dito, mas naquilo que é expresso nas entrelinhas, percebendo no outro que talvez ele não perceba. É uma escuta atenta. De certa forma, sua proposta é como uma meditação. E por isso o filósofo indiano Krishnamurti se interessou tanto por esse processo,
Os dois, ele e o David Bohm, trabalharam juntos durante anos. Bohm acreditava que o processo do pensamento era autônomo e independente de nós e que podíamos observá-lo de forma de um ponto interno que nos permitisse ver a nós mesmos, observar-se. Também sustentava que o pensamento não estava restrito ao indivíduo, mas que existia um pensamento coletivo que interagia com o individual. No processo do diálogo, por exemplo, até 50 pessoas se sentam para conversar e escutar sem julgamentos durante cerca de 2 horas. Já pensou fazer isso? De acordo com o físico, o pensamento coletivo gerado nas sessões também pode fazer surgir compreensões a que muitas vezes não se chegaria individualmente. Estamos eternamente em diálogo, num bate-papo infinito com nós mesmos aqui dentro da gente, não é verdade? Que alguns também chamam de monólogo interno. Monólogo porque é a gente com a gente mesmo, né? É a mente do macaco louco, na expressão de Yongjay Rinpoche, monge do budismo tibetano e autor do livro Alegria de Viver. Ela é agitada, inquieta, pula de um assunto a outro, sem parar, de galho em galho, como um macaco. A nossa mente é como um macaco. Ela é muito agitada, inquieta, pula de um assunto a outro, sem parar, de galho em galho. O diálogo interno também pode ser descrito como pensamento compulsivo. É um estado em que nossos pensamentos nos comandam, repetindo a si mesmo centenas de vezes, sem nunca conseguir chegar a outro patamar. Diz o percussionista austríaco Richard Fletcher, que pesquisou durante anos temas como ritmo e silêncio em vários países do mundo. Para nos livrar dessa mente conturbada, ele oferece uma alternativa. Saindo conscientemente do pensar para um espaço mais sensorial para o sentir, nós podemos romper o círculo vicioso e trazer um espaço interno que nos permite abrir e nos afastarmos desse tipo de pensamento compulsivo. Ao sentir mais o corpo de uma forma relaxada, seremos capazes de entrar nesse estado silencioso em que muitas coisas de nossa vida se revelam por si mesmas. Reconhecer que estamos num estado de pensamento compulsivo e praticar a transição para um sentir meditativo é a chave de um diálogo interno com mais significado. Tá aí, minha gente? Proposta para o finalzinho de semana: ouvir-se mais um pouquinho, ouvir o outro com mais atenção, né? Como se você estivesse ouvindo essa pessoa pela primeira vez na sua vida, seja sua companheira, seu companheiro, seu pai, sua mãe, né? O jardineiro, aquela pessoa com quem você trabalha junto, ali lado a lado há 30 anos. Ouça como se fosse a primeira vez, sem julgamento. São 12 horas e 56 minutos em Guaratinguetá. O Diversidade é sempre um patrocínio do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, o colégio que faz toda a diferença na educação do seu filho. Uma ótima tarde para todos vocês, um excelente final de semana, com muito silêncio, com muita escuta, com muita música, com muitas possibilidades de ouvir outros sons no silêncio, no seu silêncio interno e no silêncio fora de você. Até lá! Você ouviu Diversidade. Aqui você faz diferença. Nosso sistema de ensino faz a sua ferinha gostar de aprender. Do maternal ao ensino médio, os melhores métodos aplicados na prática diária. Colégio Fênix prepara seu filho para o mundo. Fênix em Guaratinguetá é um sistema Anglo.